A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Michael adentrando mais uma vez aqui, as redes sociais, pelo Facebook, no nosso Pod Cristo dessa segunda-feira, e hoje nós vamos tratar sobre jogos, né? Se o cristão ele deve ou não se envolver com jogos de acordo com a palavra, com a Bíblia, se existe ali algum texto ou versículo que proíba, né, as pessoas de jogar no bicho, de repente jogar na Mega Sena, e de também se envolver com jogos, né, como futebol. Aliás, eu queria mandar saudações rubro-negras aqui para o nosso amigo Dil, né, se ele assistir. Vou mandar essa live para ele, né, o nosso querido amigo palmeirense, e dizer que o Flamengo aí 10 anos sem perder do Palmeiras, do Maracanã, né? Se o Palmeiras for campeão, não vai ser campeão vencendo o Flamengo, né? Que perdeu as duas esse campeonato. Mas a gente gosta, irmãos, né, de acompanhar. Mas até que ponto, né, a gente pode ou não acompanhar aos jogos, né, os resultados, sem se tornar uma idolatria, um vício. E para a gente falar aqui em especialistas em jogos, né, principalmente jogo do bicho aqui, nós temos dois especialistas aqui, o Alan e o Wallace, da Dupla Dinâmica, né? Agradecer mais uma vez a vinda deles. Pastor, eu agradeço e falar para os ouvintes aí não sair dessa live, que no final a gente vai falar os números da Mega Sena, da virada, tá bom? Então fica aí até o final que a gente vai falar os números aí para Deus estar abençoando, né? Wallace, obrigado mais uma vez pelo esforço de estar vindo. Obrigado, pastor, mais uma vez aqui. Obrigado aos irmãos, o irmão Alan, o irmão Claudinei que está ali na parte técnica ali. Mais uma vez, para mim é gratificante estar aqui aprendendo, né, e também fazendo o lado talvez do ouvinte ali que não tem tanto conhecimento, mas que está aqui para aprender também. Então, assim, para mim é muito prazeroso fazer parte dessa mesa. E agora para falar sobre essa questão de jogo que como o pastor falou, eu sei lá, assim, de certa forma eu tenho uma experiência, porque eu já fiz parte de torcida organizada do Palmeiras. Já fez? Já fiz parte, tinha carteirinha, já fui sócio torcedor. Ia para os estádios, tudo? Ia para os estádios e tudo. E hoje, assim, dá para usar como uma experiência, né, isso, né, e talvez que o Espírito Santo acabe convencendo uma pessoa ou outra aí que, assim, não é o principal aqui na Terra, né. Então, é isso aí, vamos lá. Agradecer ao Claudinei também, né? Que está feliz hoje que o Flamengo venceu o Palmeiras. Ô, glória! Viu, o Ney? Compartilha a live para mim, que o Face não está dando essa opção aqui para mim compartilhar com os irmãos. Então, você que está nos assistindo, né? Manda a sua opinião, né? O seu argumento. Se você acha que pode, não pode o cristão se envolver com jogos, tá? Primeiro a gente vai falar sobre os jogos de azar, irmãos, depois a gente vai falar sobre os jogos, os esportes, né, em si, que as pessoas se envolvem, às vezes ficam até nervosas, iradas, começam a orar lá para Deus ajudar a fazer o resultado, né? Então nós vamos ver se isso é certo ou não mediante a palavra. Então a primeira pergunta que eu lanço aqui para os nossos irmãos, né, que são especialistas em jogo do bicho, por que a pessoa tem esse já desejo natural, né? O que causa esse desejo natural de apostar? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava jogando bolinha de gude, né? Hoje não se joga mais isso, mas a gente ficava lá apostando chiclete, bala, para ver quem ia vencer e tal. Por que o ser humano tem isso dentro dele? Bom, eu acho que é essa gana do ser humano de sempre levar vantagem, né? A gente tem de sempre querer ganhar. Tem vários fatores aí, né? Que é cultivado isso desde a infância. Postar corrida, quem chegar primeiro em tal lugar é mulher do padre, né? Quem chega por último é mulher do padre. Tinha muito isso, né? Então, como o senhor falou, bolinha de gude, aquele negocinho de bater assim o bafo, né? Isso, batia, nossa. As cartas, aí embora, tudo doendo, batendo na beira da calçada. Mas enfim, eu acredito que seja isso. Isso é cultivado, de alguma forma, claro que a um nível mais, entre aspas, né, brando assim, ou amistoso, né, que é essa questão da criança mesmo ali, jogar bolinha de gude valendo 10 bolinhas de gude, daquelas paraguetas, né, que paragueta, né, que cada lugar fala de um jeito. Então, isso a gente vai crescendo assim, e não sei se isso influencia, mas demonstra que desde a infância e adolescência, o ser humano ele tem esse desejo de sair na vantagem, né, tirar vantagem de alguma coisa. E aí, quando aparece algum tipo de jogo, alguma coisa em que aquela aposta parece lícita, não lícita, mas parece vantajosa,
A pessoa vai e fala, poxa, dá pra mim, posso ganhar, posso vencer. E aí a gente vê hoje a consequência que é, né? O caos que isso se tornou. Então eu acredito que seja isso, porque é cultivado e isso revela muito do coração humano também, coração caído, desse desejo de possuir, desse desejo de ter, esse desejo de sempre estar buscando alguma coisa que vai preencher, e quando isso é oferecido de forma simples, é melhor ainda, né? Então acredito que seja isso. Viu, Wallace? Quando eu era criança também, a gente é da geração do videogame, né? Então a gente ficava nos joguinhos ali e aquilo gerava um vício, né? De ficar jogando e querendo zerar os jogos, né? Começamos ali no Atari, né? Acho que vocês não lembram do Atari. Depois veio o Master System, Mega Drive, Nintendo. Do Atari eu não lembro não, mas do Master System em diante. Então, nossa, tinha até umas lojas, né, que abriram aqui na cidade, que você ia para ficar jogando, ficava jogando o dia inteiro, né? E aí pedia dinheiro pro pai lá, e não tinha dinheiro, você tinha aquilo lá, de repente emprestado a um amigo para poder jogar. E aquilo era Já chegou a virar a noite já jogando nessas... Corujão? Já. Corujão? Mas era legal, né, cara? É legal. parte da infância da gente, né? Então, mas aí que eu queria perguntar para você, porque hoje em dia, né, o que tem acontecido? Muitos jovens, né, ou adolescentes no meio cristão têm se tornado dependentes, escravos, né, dos jogos, e aí não estuda direito, não lê a Bíblia, não vem na igreja, porque fica lá jogando, né? Então, qual que é a sua opinião a respeito disso? Então, pastor, essa questão de jogos, assim, ela tem um contexto de que é para algo recreativo, né? Ela começa, assim, como que eu posso dizer? Ela substitui, no meu ponto de vista, uma carência mesmo que o ser humano tem, né? E ela começa dessa forma, de uma forma mais, assim, fazer o tempo passar mais rápido, né? A pessoa desenvolver um pouquinho mais de alegria durante o dia, que de repente entretenimento, né? Entretenimento. Aí você vai ver lá nas civilizações antigas, isso aí também já era comum, né? Os jogos, inclusive os jogos de azar, né? E era de uma forma mesmo recreativa. O que eu penso? Uma vez eu comentei aqui num podcast que, assim, o ser humano, ele costuma substituir a presença de Deus na vida dele, né? Ele quer sempre colocar algo para ocupar o espaço que é vazio, né? Que a gente sabe que só Deus preenche. E aí eu até falei que a tecnologia ela é um pouco usada para isso, né? Que torna o ser humano um pouco mais folgado, vamos dizer assim, né? Que ele, assim, quer conforto, quer tranquilidade, não quer fazer tanta força. E assim, pro próprio bem mental do ser humano, ele tem que se movimentar. E a tecnologia, nesse sentido, vamos levar pro lado dos videogames, assim, ela acaba que desestressa a pessoa, né? De certa forma. E aí você vai ver que desestressa inicialmente, porque se a pessoa passar o dia inteiro jogando o jogo ali, você vê que no final a mãe bate na porta, despenca um caminhão de raiva em cima da mãe, né? E você vê que a pessoa inicialmente é para um bem, mas você vê que ela termina assim com a cabeça totalmente deturpada, né? Então, assim, é mais nesse sentido, pastor, de querer substituir essa carência que o ser humano tem mesmo no coração, né? Que torna ele, de certa forma, preguiçoso. Lembrando que a preguiça também ela é algo condenado na Bíblia, né? Então é perigoso, é uma situação assim complicada para os jovens, porque os jovens normalmente ele não tem interesse por aquilo que faz sentido realmente para o ser humano, né? Que é estudar, principalmente estudar a palavra, né? Então o videogame, no caso, assim, como o senhor citou, ele substitui a presença de Deus, acaba na vida do adolescente, porque perde interesse, né? Porque sim, aparentemente o jovem ele tem essa tendência a não querer buscar mesmo por natureza, né? E assim, se não é de uma forma regrada, acaba que a pessoa já se distancia ainda mais, né, da presença de Deus. Sim. Viu, Alan, a gente está falando aqui, irmão, sobre a questão dos jogos, né? Não só jogos de azar, mas jogos recreativos, igual o Wallace colocou. E também vamos falar sobre os jogos esportivos aí, né? Uhum. Mas assim, como achar um equilíbrio, porque hoje tem profissionais, né? Porque a modernidade trouxe
esses jogos online, onde as pessoas vivem e trabalham com isso, né? Tem garotos aí, jovens, que ganham muito dinheiro jogando, né? Então, como achar um equilíbrio a ponto da pessoa não se perder, espiritualmente falando, né? Não venha, de repente, ficar viciado, idolatrar aquilo a ponto de não ter mais vida espiritual, não ter mais momento de oração, de leitura da palavra, de comunhão com a igreja. Então, como que a gente poderia achar um equilíbrio nesse sentido, de olhar isso, ou isso tem que ser mesmo assim, rejeitado, né, dentro do meio cristão, falar, não, isso aqui não vai fazer bem, né, por mais que o pessoal ganhe dinheiro com isso, eu acho que não é legal, ou tem que haver um equilíbrio nesse sentido? Então, eu acredito que existem coisas que devem ser rejeitadas, inclusive muitas dessas coisas, há um tempo atrás, no meio da igreja, se fosse mantida a mesma visão, hoje seria rejeitado, né? Antigamente não podia, até algumas igrejas hoje mais, entre aspas, conservadoras, jogar um futebol é errado, né? É pecado, né? Se fosse jogar, tinha que jogar de terno, né? A bola do capeta, né? Enfim, eu não acredito que tenha que ser proibido, né? A maioria desses jogos, essas coisas, acredito que não deve ser proibido. Acredito que... Mas você que é pai de multidões, né? Como é que você trata essa situação com seus filhos, assim, quando eles têm assim... Eles têm o joguinho que eles gostam lá, mas é meu papel mediar isso aí, né? Regular. Legal. Então, por exemplo, até final de semana eu não deixo eles usar muito celular. Durante a semana, deixo 1 hora por dia. E tem dia que eles nem chegam a usar, né? Eles vêm aqui, tem a menina que eu trago, aqui é o horário dela gastar 1 hora dela. E aí, às vezes, eu deixo ela no cantinho ali. Por quê? Porque eu sei, não só a questão dos jogos, mas questão de vídeos, assim, que isso faz mal para a criança, não é a tela, no geral, faz. Então, eu sempre estou regulando eles, né? O menino meu, ele tem 11 anos, né? Ele fala, pai, mas todo mundo na minha sala tem um celular. Tá bom, e daí? Né? Não muda nada, não precisa disso agora. Não é bom. Pode ajudar em alguma coisa? Pode, né? Se acontecer uma coisa, tá ligado e tudo mais, mas a vida inteira nós crescemos, ninguém tinha celular, ninguém morreu, ninguém aconteceu nada. Quando tinha algum tipo de estresse, algum tipo de situação, sempre chega informação para os pais, e pode ter no celular, não ter no celular, não evita nada, né? Então, assim, eu regulo isso aí, né? Eu acompanho o que eles jogam ali, o desenho, eles gostam às vezes de assistir, né? Hoje tem bastante vídeo no YouTube de gente jogando, tudo, então eu sei o que eles estão jogando lá, o que eles estão assistindo. Então, em relação a criança, adolescente, é função dos pais mediar isso aí. E há muitos pais que são irresponsáveis no sentido de entregar um celular na mão de uma criança e deixar ela fazer o que ela quiser. Poxa, mas eu conecto ali e eu estou acompanhando no meu celular. Não, mas o fato da criança ter uma liberdade de ficar lá um período inteiro do dia, ou estudo de manhã, fica tarde à noite olhando para a tela, isso já é uma responsabilidade. Isso é muito comum, assim, é a rotina já, né? No meio cristão que eu estou falando, viu, irmãos? Não estou falando do meio secular, não. A pessoa vem para a igreja, dá o celular na mão da criança, né? E a criança fica ali porque ela não está conseguindo assimilar o conteúdo que está sendo ministrado. Ela fica no joguinho ali durante o culto, não atrapalha o culto, né? E fica lá viciando numa coisa que de repente vai trazer malefícios, né? Exatamente. Então é muito complicado. E lá se cria uma rotina em que as próprias crianças já sabem. Então, por exemplo, eles pegam, pai, posso usar o celular? Que hora que é? É 9h18. 10h18 você me devolve. Não tem. Aí na hora que tá chegando o horário, eles nem criam mais bagunça, nem criam mais rolo, nem nada assim de. Ai, meu Deus, você não. Já entrou na cabeça deles que eles vão devolver, mas o que eu vou fazer agora? Vai brincar, vai fazer alguma coisa, né? A gente tem um período que a gente também senta, faz ali um estudo, alguma coisa da Bíblia. Às vezes a gente olha ali a tarefa que o líder de jovens deles lá passa algum outro, assim, a gente faz junto lá. Então, assim, da semana passada foi um versículo para eles acharem na Bíblia, um versículo que eles gostam, assim, e orar em cima daquele versículo ali. Então a gente faz junto. Então, assim, é função dos pais, aí eu me coloco como pai, né? Também não sou perfeito, não sou, né? Mas eu tento, principalmente nessa área, policiar bastante em relação ao conteúdo, ao uso das crianças pelo celular ali.
Então, eu acho que é isso. É função dos pais mediar essa questão. Tirar, eu acho que a gente está caminhando para uma situação em que vai ser quase que impossível isso não fazer parte da vida dos filhos. Quase que impossível. A gente pode limitar ao máximo, mas está em todo lugar. Tá? O meu filho vai na escola, o amigo dele tem um celular lá que tem um negócio. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? É só ensinar. Ensinar. Eles têm um joguinho deles que eles gostam de jogar lá e tudo mais, mas não tem medo nenhum de meu filho vai ficar bravo comigo. Tem pais que é refém do emocional do filho, né? Tem pais que se tornou refém. Mas se eu fizer isso, ele vai ficar triste. Se eu fizer isso, as coleguinhas ou os coleguinhos dele vão ficar ridicularizando ele, vai achar que eu sou um pai ruim. Eu não tenho o menor medo de parecer isso. Eu tenho que cumprir a minha função como pai ali, de resguardar eles e mostrar que isso é o caminho, que é o melhor para eles mesmo, que não vai entender, né? Amém, glória a Deus, isso mesmo. O irmão Francisco entrou aí, né, o Francisco da Cida. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que você possa estar vindo uma hora participar conosco aqui também, tá? Perguntar para o Wallace aqui, Wallace, como a gente está vivendo um momento novo, né, no sentido assim de tecnologia, né? E a gente falou aqui sobre os jogos online. Eu queria entrar um pouquinho agora nessa questão dos jogos de azar. Hoje não tem mais aquelas maquininhas caça-níquel, né, que a gente ia em algum estabelecimento, às vezes tinha até em padaria, tinha caça-níquel, né? E foi tudo ao longo do tempo sendo retirado, né? Porque foi comprovado que é uma coisa que vai viciar e vai trazer malefícios enormes, né, para a vida financeira das pessoas, porque a pessoa fica ali gastando dinheiro com aquilo e não ganha, né? Tipo o tigrinho, né, que o pessoal fala bastante, né? Então, assim, já é algo assim comprovado, né, irmãos, que o jogo de azar ele causa o vício, né? Eu vivi isso dentro de casa, que meu pai, eu estava brincando com vocês com relação ao jogo do bicho. O jogo do bicho é um jogo que já tem décadas aí de prática, né, no Brasil, e até o Carnaval do Rio de Janeiro ele é patrocinado pelo jogo do bicho, né, pelos bicheiros. Isso uma guerra até hoje entre eles. Uma guerra terrível, a gente morre lá, né? Então é coisa assim que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Com certeza. E meu pai, ele teve um tempo muito grande da vida dele viciado nisso. Ele jogava todo dia, fazia lá as continhas dele, sonhava com alguma coisa, com algum bicho, ia lá jogar, né? Então era um negócio que a gente via diariamente dentro de casa. Então eu queria que você falasse a sua opinião, se você acha que porque as pessoas às vezes elas começam a separar, né? Eu vou jogar na Mega Sena, eu vou jogar no Loto Fácil, eu vou jogar numa raspadinha, porque é legalizado, né? O governo aprova, então acho que não tem problema, né? Mas qual que é a sua opinião? Assim, você acha que é uma coisa benéfica para o cristão, né, se envolver com esse tipo de prática, de jogo? Ou se qualquer jogo vai trazer malefício ao invés de benefício e pode atrapalhar a vida espiritual do crente, né? Com certeza pode atrapalhar, sim, pastor. Eu acredito que boa parte das coisas que a gente tem acesso hoje, o intuito principal dela é escravizar a gente, né? Tirar o foco do que é importante. Porque, assim, o ser humano, Deus é tão perfeito que ele trabalha através da criação com muitos detalhes, né? Com uma riqueza enorme de detalhes. E a gente sabe que o nosso corpo, ele tem algumas situações hormonais que em felicidade tem um certo comportamento, né? E na tristeza tem um outro tipo de comportamento. E esse tipo de jogo, principalmente de azar, a gente consegue achar até mesmo com pesquisa simples na internet, a gente acha bastante estudo relativo a isso, que fala que quando você está ganhando, seu corpo está tendo um estímulo diferente, você se sente bem com aquilo. Sim. Na hora que você perde, né, vamos pular, eu vou usar o exemplo, como eu citei agora há pouco, desse joguinho aí, o Tigrinho. A pessoa ganha R$2.000, dá uma felicidade tremenda nela. E é comprovado, Wallace, que todo jogo assim, esses online aí, você vai ganhar. Você vai ganhar, se você começa a mexer com aquilo, você vai ganhar. Você ganha uma, você ganha duas, ganha três. Aí, tipo assim, é um estímulo que você recebe para poder continuar jogando. Isso. E aí, a partir do momento que o algoritmo ali, ele percebe que você está ali viciado naquilo,
aí você só perde. É verdade. Então, isso é tudo estudado. É que a gente não tem uma noção... na maioria das pessoas não tem essa noção de que realmente é feito para te escravizar, né? Então, tipo assim, a pessoa ganha ali, vamos por R$2.000. Depois de um determinado tempo, ela perde 3. Só que ela tá tão presa naquilo que ela não percebeu que ela perdeu 3. E ela continua investindo, entre aspas, né? E é um dinheiro que ele fica só rodando naquela situação ali do jogo. E a gente tem inúmeros relatos aí, né, na televisão, na internet mesmo, de que pessoa arranca a própria vida já viciada no jogo. Então, a gente consegue ter essa noção de que realmente é nocivo. E aí o cristão, de uma maneira inocente, acredita que não vai fazer mal para ele, é só um joguinho. E um detalhe, a gente sabe que antigamente, principalmente os nossos pais, né, os nossos avós, hoje a gente vê menos, né, o pessoal indo fazer jogo em casa lotérica, e o que a pessoa fala? Eu vou ir fazer uma fezinha, né? Você vê que ela deposita a fé dela naquilo. É verdade. E não é o correto, né? É como eu falei, eu acredito que... Eu recebi um testemunho essa semana de um irmão, amigo nosso, que o pai dele perdeu 600 casas de aluguel em jogo de carta. Sim, porque antigamente o pessoal, como se fosse cassino, né? Só que clandestino, assim, né? O pessoal ia lá jogar, bebia, né? Tinha a prostituição envolvida. Você vê que os ambientes assim de jogo sempre tem prostituição, a droga e as cartas, né? Bebida, né? E ali ele foi perdendo, conseguiu perder uma fortuna enorme só com o jogo. E perde, pastor, porque isso realmente há estudos falando que, assim, o dano que isso causa no cérebro da pessoa no sentido de vício é comparado à droga que a gente acredita que é droga pesada, mas a gente, tipo assim, tá tendo contato de forma pequena com situações assim que causam o mesmo dano, por exemplo, da cocaína, né? O pessoal costuma falar que maconha não faz mal, mas há estudos que falam assim que faz mal. E inclusive eu tenho conhecidos que desenvolveram distúrbio, né, devido a essa situação. Então assim, o jogo com certeza, esquece mesmo. Chega uma hora que esquece até, chega uma hora que esquece até o próprio nome. Né? Mas é isso, pastor, tem um dano sim, e o cristão tem que ser atento com isso, porque como eu já tinha falado, o cristão ele tem que ter consciência daquilo que ele está fazendo. A partir do momento que ele não tem o entendimento de que aquilo vai ser nocivo para a família, para ele, né, para o ministério dele de repente, já dá para configurar que o cara se perdeu naquilo que ele está fazendo. E isso daí não só se aplica à questão de jogo, não. A gente consegue perceber por várias situações, né? Porque eu vi um vídeo ontem falando sobre isso, da questão da idolatria, né? O pessoal costumava olhar lá para o Antigo Testamento que o pessoal adorava lá no deserto, lá o bezerro de ouro lá, né? E aí eu já tinha comentado sobre isso aqui. O que são os bezerros de ouro nosso hoje aqui? Inclusive é engraçado, você vê os joguinhos de internet, é tudo, por exemplo, eu vi lá um tourinho lá de ouro, eu acho que faz até referência com relação a isso. Então, tipo assim, o que são os nossos deuses aqui, né? Eu falo de deuses de certa forma. Por exemplo, é um time de futebol, igual a gente estava comentando agora há pouco, a gente substituiu só, né? Não tem muita diferença. Então, o cristão tem que ser atento nesse sentido, porque de repente ele pode estar caminhando para uma situação complicada da vida dele, né? Que ele está substituindo Deus. Então, esse é o meu pensamento. O Jean colocou aqui um comentário, né? Agradecer o Jean. O Jean, mandei mensagem para você lá, depois eu vi que você respondeu, né? Você está vindo dia 8 aqui participar conosco, trabalho especial aqui com os jovens, né? Dia 8 de novembro. O Jean pôs assim: boa tarde, amigos. Como sempre, com temas importantes. Na minha opinião, os jogos de azar é bem complicado mesmo. Só que até jogos que não são de azar, apostas esportivas, são os piores. Tem gente vendendo até carro para pôr lá. Agora, minha pergunta é: se o irmão joga e ganha o valor em algum jogo, ele pode dizimar? É errado aceitar o dízimo também? Até teve uma questão bem polêmica que aconteceu há um tempo atrás, assim, que
parece que o irmão tinha uma loja aqui em Itajubá, né? Só que ele os produtos que ele vende vieram tudo da China, tudo meio por baixo do pano ali. Made in China. Sem pagar imposto, né? Aquela coisa assim, meio fora das regras ali. E aí vieram me perguntar se a gente pode aceitar o dízimo de quem não paga o imposto, não tem a situação regularizada ali da loja, né? Que é uma situação bem polêmica também. Mas eu lanço aqui para o nosso... Que é uma tolice. Não seja tolo, não seja um insensato. Esse é o meu ponto, né? A Bíblia não, na minha opinião, não diz que o jogo em si, ele é o pecado, embora possa ser envolvendo outros fatores, pode se tornar. Inclusive, ele pode até ter essa facilidade de que as pessoas elas vão tornar ali, várias pessoas, e aí começou a subir o número de endividados no Brasil. Começou a subir o número de pessoas que pegaram seu dinheiro ali, fizeram empréstimos e começou aquilo ali. E aí, quando você faz um estudo, pega a porcentagem de cristãos que está envolvido, é mais da metade. Então, a gente percebe que aquilo que em si, né, talvez não seria ali um erro, se tornou. Um joguinho de uma bolinha de gude não é errado. Então, mas é só o ponto. Um joguinho de uma bolinha de gude não é errado. Mas se a pessoa começa a ganhar naquele jogo, e de repente ela começa a apostar tudo naquilo e perder, se tornou um erro. É o dono do aplicativo, Exato. É quem faz A propaganda. É por isso que eu falo, o cara que se envolve com isso, ele já tem que ter a intenção ali que ele vai, de repente, numa iniciativa de ter algum retorno financeiro, ele vai estar sujeito a entrar num vício. Exato. De repente ter consequências terríveis para a vida dele, né? E se nesse ganho ali ele agora vou parar, exclui o jogo e não joga mais? Não pode ser. Mas, esse é o ponto. Mas só entendeu? que assim, só a iniciativa da pessoa entrar numa situação dessa para tentar ganhar um dinheiro fácil, porque é um dinheiro fácil. Para mim, não estão concordando. É uma burrice tremenda. Entendeu? Então já é algo assim que eu não aconselharia alguém fazer. Falar, olha, vai trabalhar, vai tentar fazer outra coisa. Provérbios fala também sobre essa questão da pessoa ter o cuidado com o dinheiro dela e investir bem o dinheiro dela. Sim, sim. Né? Porque... Então, de repente, o tigrinho é um investimento, né? Se for então, analisar. aí a gente trazendo para a Bíblia, né? A raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Com certeza. E assim, só desculpa cortar o senhor. A pessoa que vai envolver nisso, a probabilidade dela cair nesse pecado é gigante. A pessoa que vai envolver nisso, ela vai envolver, gostar de ganhar, vai amar o dinheiro e é um perigo enorme. Só esse ponto, aí a gente concorda sem problema. O meu ponto é só na questão do jogo em si. Então, mas só respondendo aqui eu não condenaria a pessoa que está dissimulando, mas eu aconselharia ela a não estar mais fazendo esse tipo de prática, porque as chances dela entrar em pecado e se perder se a pessoa vier oferecendo algo a Deus, livros complementares, coração aberto ali, né? Aí eu vou consagrar esse momento mas se a gente souber que é prática de jogo, a gente vai orientar a pessoa a não jogar mais. Entendeu? Porque aquilo ali pode gerar um vício, vai gerar um pecado, vai gerar consequências. No caso também dessa pessoa de uma loja que estava lá ensinando Ilícitos, né? irregulares, né? Que paga imposto. Se a gente souber, vai orientar a pessoa a pagar o imposto certinho, regularizar a situação. Senão Deus não vai te abençoar, né? No sentido de você estar dando fruto de algo que está errado, né? Um licença errado. Você oferecer algo para Deus, também dá para saber a questão
prática, né? Então, eu penso o seguinte, como o pastor disse ali, eu concordo 100% também. Se a igreja sabe que a origem daquele dinheiro é uma origem que vem fruto de pecado, o pastor, a liderança é consciente, a pessoa faz isso e a pessoa também declara, olha, é assim, eu trabalho nisso. Eu orientaria, olha, então corrige isso aí a partir de hoje, não dizima mais não. Certeza. Porque se o dinheiro ele é fruto de uma prática pecaminosa, não agrada a Deus, não há obediência, não há louvor, não há aceitação da parte de Deus, né? Acaba que nem chega para Deus como uma forma de louvor mesmo. Exato, porque a própria atitude ali já é uma rebelião contra Deus, né, cara? Uma rebelião clara e voluntária. Pô, mas eu acho que isso é interessante porque, assim, a pessoa que tem esse tipo de prática, certamente ela não conhece a palavra, né? Porque senão ela não teria coragem de levar. Com certeza, e aí é falta de discipulado. Deixa eu só agradecer aqui o japonês aqui, o Lip Zaka. O Lip Zaka. O Lip Zaka tá falando que estava saindo um áudio aqui, estava saindo mesmo. É que aqui a gente está fazendo outro podcast, né, que é da pastora Adélia. Um abraço aqui para a Xênia, né, para a Letícia, que tiveram aqui na sexta-feira. E tem uma canção que eles fazem abertura e saiu junto ali com a câmera. E a gente já tirou, viu, Lipe? Obrigado por avisar, né? Hoje nós vamos estar lá na casa do Lipe assistindo o debate do César Cavalcante com o pastor Granconato sobre pré e pós-tribulacionismo. 7 horas. Nossa, mas será que desde o começo tá assim? Não, acho que não tá não, né, o Claudinei? Claudinei, ele tá... Claudinei tá ligado ali, sabe tudo que tá acontecendo ali. Será que tá fazendo som desde o começo? Não tá saindo mais, né, Claudinei? Nem tava, né, Claudinei? Nem tava. É que era para pagar o negócio e não pagou. Ai, Jesus. Jesus. Não, mas amém. Agora, irmãos, desculpa, você ouviu o vídeo do pastor, como é que chama o missionário? O Soares, R. Soares. Aí ele falou, não, porque é pecado jogar na Mega Sena, é pecado que não sei o que, pecado gravíssimo contra Deus. Aí alguém perguntou, mas se a pessoa ganhar, ela dá oferta ou não? Gente, já pecou mesmo, entendeu? Já jogou no errado. Oferta pra igreja, né? Ou seja, é uma cara de pau sem vergonha, né, cara? Mas o importante é orientar, né, irmãos, que o jogo ele vai te trazer mais malefícios do que benefícios. Com certeza. E pode te gerar grandes pecados, grandes perdas, né? Exatamente. Então tem que ter muito cuidado. Agora, entrando nessa questão dos esportes, né? Porque eu tive essa iniciativa de colocar esse tema dos jogos, irmãos, porque encontrei com um irmão, amigo nosso aqui no supermercado, e falei assim, pastor, estamos indo lá para o Maracanã, assistir o Flamengo ganhar do Palmeiras, né? Uma turma grande, muitos crentes, né? Muitos evangélicos, e até ele citou assim, por que o senhor não cria aí uma torcida organizada do Flamengo gospel, né, cristã, e não vai para lá também evangelizar lá a turma lá? Aí eu falei assim, meu irmão, eu já estou evangelizando aqui já o Itajubá aqui, os bairros aí, né? E aí eu queria perguntar para vocês até que ponto, né, o envolvimento com esses jogos, em estádios, né, a prática, né, deliberada aí de torcedor, né, de ir torcer pelo seu time, pode prejudicar a vida do cristão, se tornar uma idolatria. De repente a pessoa ali, o pastor está esperando o irmãozinho domingo na igreja para tomar Santa Ceia, e aí ele manda um videozinho lá do Maracanã, ô pastor, tô aqui, ó, mês que vem eu tô aí para tomar ceia, né? E tem gente aqui, irmãos, estão indo todo mês, ou a cada 15 dias está indo lá pro Maracanã, né? Fiel ao time, né? Fiel ao time. Então eu queria que o Alan falasse, o Wallace falar também, né? O Lipe está dizendo assim que começou faz pouco tempo essa música, viu, Claudinei? Mas ele percebeu. Não precisa falar não, rapaz. Claudinei tá atento aqui, filho. Isso, foi no geral. Tá? Mas e aí, o Alan, pode ir pro estádio, assistir o Santos lá, você que é santista, de raiz? Puxa vida, hein, que santista aí, mas santista é opaco, frio, coitado, não dá nem pra... Mas o que eu penso em relação a isso, né? Mais uma vez, torcer para time, jogar, achar, gostar, assim, faz parte dali do momento, do homem, da mulher, que seja ali, mas
tudo na vida tem um limite, e esse limite a gente precisa tomar cuidado com ele, né? Amores, a gente tem outros amores, né? A gente ama nossa esposa, a gente ama nossos filhos, ama quem trabalha na área que gosta também ama trabalhar na área que gosta, né? A maioria não é, né? A maioria trabalha na necessidade, mas alguns trabalham na área que gosta e amam o trabalho. Mas cada um desses amores, ele tem um espaço correto dentro do coração da gente. E aí Jesus me fala assim, olha, se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se ama os seus filhos, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Então, em relação como que a gente coloca isso, a gente mede esses amores a partir do sacrifício que a gente faz para aquilo, né? Então, assim, em relação ao time de futebol, né? Pessoas que tá toda semana indo no estádio, né? Toda semana gastando dinheiro, envolvendo, lidando sua vida com isso, a não ser que seja seu trabalho. Eu trabalho com pessoas que têm carro de levar a gente e trazer, e é o ganha-pão deles aí, né? Então, sei lá, mexe com alguma coisa assim, nesse sentido. A pessoa gasta a sua vida com aquilo ali. Na minha opinião, ela tá amando além da conta. Ela achou um ídolo ali que ela tá se prostrando com aquilo. Então, em relação ao time, se tornou, e é muito fácil se tornar um ídolo no coração. Quando que eu sei que isso acontece? Quando você começa a trocar os valores. Você troca tempo de qualidade com a sua família, o dinheiro que era da sua família, você está investindo naquilo, o dinheiro da sua igreja, que era para você ofertar, ser generoso na sua igreja ali, você está investindo naquilo ali. Pessoal, igual o senhor falou, faltou o culto domingo, quer que seja, para assistir o jogo no estádio. Na minha opinião, já é uma extrapolação daquilo que deveria ser, né? Daquilo que deveria ser tido como comum ali. O esporte em si não é errado, mas se amar demais aquilo que não é a centralidade ali, na minha opinião, é um erro, né? Como eu penso o seguinte, né? O diabo, ele não quer colocar ódio no nosso coração a respeito das coisas de Deus, nem nada disso. Essas pessoas, elas não odeiam a Deus, mas o diabo, que ele quer fazer é fazer a gente amar errado. É essa a ideia. Se amor, aquilo é intenso em alguma coisa, mas na coisa errada, aí isso aí é o que a Bíblia chama de pecado. Por isso, irmãos, que tem que haver uma capacitação, uma orientação, um aconselhamento, um discipulado a respeito de qual é o limite, né? Porque eu vou contar o meu testemunho, né? Eu nasci na década de 80, assim, era criança na década de 80, e o meu grande ídolo era o Zico, né? Porque meu pai foi jogador de futebol, aí a gente ficava assistindo o jogo, então o Zico para mim era o melhor jogador depois do Pelé. Aliás, muita gente fala aí do Cristiano Ronaldo, né? do Messi, mas o Zico, se vocês assistirem como ele jogou futebol, vão ver que ele era do mesmo nível, até melhor do que esses jogadores que fizeram nome nessa última geração e tal. Mas o que acontece? Eu cheguei depois de convertido. O senhor gosta? Eu acompanhava tudo, né? Eu cheguei depois de convertido, ficar na frente da televisão orando pro Flamengo ganhar. Olha só que chique. Entendeu? Porque eu falava assim, nossa, eu sou bonzinho, eu tô fazendo tudo certo, eu vou orar aqui, Deus vai abençoar e o Flamengo vai ser campeão aqui e tal. Então, assim, acaba virando uma idolatria e você coloca Deus dentro dessa situação. Né? Na verdade, você encaixa Deus. Você encaixa Deus ali para poder te ajudar naquilo que vai satisfazer o seu coração, né? Então, precisa haver uma orientação, precisa haver um aconselhamento, porque o esporte, ele é benéfico, para a saúde, é benéfico para essa questão de convivência com as pessoas, lazer, amizade, entretenimento. Tem vários benefícios, mas até que ponto isso pode se tornar algo maléfico para a nossa vida espiritual, né? Então, o Wallace, como conviveu com torcida organizada, né? Sabe que existe muito ódio no meio, muita rivalidade, as pessoas acabam brigando, né? Se ferindo. Eu não sei se você vivenciou alguma situação nesse sentido, mas que você contasse um pouquinho sobre isso. Pastor, na parte prática, eu acredito assim que o futebol, por exemplo, o que eu percebi comigo, eu vim pra cá, até tenho algumas fotos nas minhas redes sociais relacionadas ao futebol. Eu gosto de jogar futebol, mas só que eu percebi que antes de eu vir pra igreja e firmar, né, eu era muito mais nervoso dentro de campo, sabe? E eu acho que é aí que tá o perigo na situação, porque assim, a gente sempre fala sobre questão de pecado, né? Mas assim, o que está explícito
eu acho que é o que a pessoa confessou e o que ela consegue resolver com facilidade, né? O problema é o que está em oculto, e tem um outro problema também, é o que a pessoa não entende que aquilo é pecado, que ela pode carregar aquilo para a vida inteira dela. Por exemplo, o cara é evangélico e vai jogar o futebol dele. Ele ira ali dentro do campo, mas ele não percebe que ele cometeu aquela ira durante o jogo. De repente, fala algum palavrão para alguém dentro de campo, né? O filtro para saber se o cara é convertido ou não é pôr ele para jogar futebol. Põe ele para jogar futebol. Sabe uma coisa interessante que eu tenho percebido? Eu ainda jogo futebol, mas bem menos do que eu jogava. Principalmente se tiver algum atacante que fica no banheiro, marca 4 gols sem fazer então, nada. mas aí então é um sinal que eu tô melhorando, então, graças a Deus. Porque é o seguinte, o que acontece? Eu falava muito, pastor, falava demais jogando bola. E aí isso daí dentro de campo acontece, aí esquenta, né? E aí acabava que saía palavra que não era devida, mas nessa época eu não era convertido de verdade, né? E aí com o passar do tempo, o que eu percebi? Que até na hora da oração, antes de começar o jogo, eu estava orando errado, igual o senhor acabou de falar. Eu estava encaixando Deus ali numa coisa que não faz sentido. Qual que é o proveito que eu vou ter jogando futebol? O que Deus vai me mostrar ali no campo ali de repente, né? Pode ser que Deus fale alguma coisa para mim ali, mas o que eu entendo? Se eu levar minha oração para aquilo, para Deus vai servir em quê aquele futebol que eu estou jogando? E aí, tipo assim, o que eu comecei a pedir quando eu vou jogar bola? Eu não falo mais para Deus me ajudar a ganhar aquela partida, porque não faz sentido, né? Eu estou tentando usar Deus numa coisa que não faz sentido nenhum. E o que eu falo? Deus, só permito que eu saia daqui inteiro, sem machucar. E os meus colegas também, assim como o time adversário. Eu acho que é a oração mais correta que eu posso fazer, porque eu vou pedir, Deus, vem aqui, luta do meu lado aqui. Mas você viu as entrevistas dos jogadores, né, ditos evangélicos, é isso aí, né? Ganhamos tudo isso, graças a Deus, né? Tivemos, o outro que perdeu vai falar o quê? Perdemos, graças a Deus. Entendeu? É verdade. É uma coisa que não encaixa, né? Sentido. Mas é lógico, em tudo Deus está na situação. A gente não está falando que o jogo em si é errado, né? Inclusive, né, tá na época aí a Copa Cristã tá rolando aí na cidade aí, né? A gente não conseguiu formar o time lá na igreja para jogar. Todo o pessoal lá tá parecendo, um tá com o joelho estourado, só a patela, o outro é tornozelo, o outro é coxa, o outro é, no fim não deu time. Não deu time. Mas como o Aço diz, as pessoas tem como tirar proveito disso. Né? Tem como você fazer alguma coisa com lazer, tem como você fazer uma coisa com cuidado, mas vez ou outra aquilo pode acabar revelando, não a coisa em si é ruim, mas revela o coração da pessoa. Tem gente que acha que quando ela pisa na quadra ela está em liberdade para fazer o que ela quiser, é o espírito do jogo mesmo, xinga, palavrão, então, dá... Mas como é que faz, por exemplo, porque eu tô frisando essa questão do povo tá saindo para ir para estádio, porque está acontecendo muito isso em pessoas próximas da gente, né? Então, geralmente é final de semana, quando tem culto. E aí como é que faz? Porque a pessoa fala, pô, não vai poder estar indo no culto porque vai assistir o jogo de futebol. Né? Aí chega lá, fica lá gritando, né? Cantando os cânticos lá da torcida, né? Tudo animado, pulando. Aí chega na igreja, até dorme na igreja. Pastor, mas aí é o que eu tava seguindo aí, né, a lógica do raciocínio. O que aconteceu relacionado a isso? Uma vez eu fui jogar há pouco tempo atrás. O Jean tá falando uma coisa séria aqui, ó. Deus não tem time. É verdade. É verdade. Olha aqui, Deus não é São Paulino. Porque o Jean é São Paulino. São Paulino. Tá, fui jogar lá em Venceslau Braz lá. Detalhe, pra você ver, nesse dia o carro meu foi abençoado. Foi só crente no carro meu. Tipo, separou o time e aí tinha que dar carona, né? Mas eu falei, bom, né? Graças a Deus, né? Pelo menos os caras não vão ficar falando, né? Palavrão dentro do carro, não vão... Tipo assim, o problema também é o ambiente, né? Você tá inserido num ambiente que normalmente a pessoa não é cristã. Eu falei, tô tranquilo com relação a isso. Mas quando você ia para estádio, assim, você via muita coisa errada, assim? Com certeza. O uso de bebida alcoólica, o uso de droga. Às vezes a pessoa é cristã, você sabe que a pessoa durante a semana toda ela posta... versículo bíblico, fala sobre Deus, mas aí no final de semana ela tira a veste de cristão. Que folga, né? E aí ela deixa de lado e aí veste outra parte. Xingar o juiz, Isso aí acontece demais. A pessoa, ela esquece de Deus naquele momento que ela está dentro do estádio. Deus não é louvado naquele momento. E aí você consegue perceber que a pessoa se perde no meio do caminho. Você vê... Eu conheci pessoas que faziam parte também de torcida organizada que
até entre ali as pessoas que ela considerava próxima dela ali, amigo, né, naquele círculo de amizade ali, sobre time, que pouco tempo depois ela estava derramando o ódio dela em cima da pessoa, e ela é cristã, você percebe, o pastor. E aí o que é o perigo? É o ambiente. Como é que a palavra fala mesmo? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Né? Então, é sobre isso, porque de repente não convém para o cristão estar nesse lugar, né? Porque não vai ter benefício nenhum para a vida dele. Então, assim, com relação à estágio, que eu vejo é isso, a gente cansa de ver na televisão morte, né, agressão, e eu acho que não faz sentido para o cristão isso. Se ele está tentando abandonar o velho homem, então, assim, óbvio que tem coisa que ele não vai conseguir largar de uma vez, mas que ele tem essa consciência de observar, né, o que vai ter proveito para mim. Porque a gente sabe que aqui na Terra a gente não... Se você morrer, o time só vai ficar aqui. E outra coisa que o pessoal sempre fala onde eu trabalho. Quando o time ganha, eles estão tudo alegre e parece que tudo é perfeito. O time perdeu, a primeira coisa que eles falam, eu não ganho para estar lá no estádio, então minha vida segue normal. Você vê que, tipo assim, ela é muito com a onda do momento. Hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal, hoje eu não me importo. Então, tipo assim, você vê que a pessoa roda em círculo. E não aproveita nada disso, não tem proveito nenhum. E quando esse amor pelo time, né, é um negócio tão de idolatria, se você vê que o time perdeu e foi uma má atuação, você não consegue ficar bem, você fica triste. É um negócio que... hoje eu sou palmeirense, já fiz parte de torcida organizada. Conhecia tudo do time. Hoje os caras falam, mas você não é palmeirense, você não fala nem do seu time, não sei o que. Eu falo pros caras, quando eu tô com um pouquinho de tempo eu assisto, quando eu não tô, pra mim não mudou nada. Se perder, se ganhar, pra mim não altera nada. Foi curado, meu irmão. Graças a Deus, graças a Deus. Ó, o Lipe Zaga aqui falando assim, ó. O Eric Sidney tem hernia de disco. O Harrison Crisman, costela fraturada. O Elian Viviana Zacarias, panturrilha ruim. O Alan Glauber, virilha estendida. Quem é esse aqui? Júlio. Misericórdia, isso aí é pesado. Bate até na mãe. Cortado, bate até na mãe. A Lívia, Wesley, joelho já tá pedindo arrego. E tem mais uns 3 que a esposa barrou. Departamento médico cheio. Não, eu brinquei com isso. Vamos ter que jogar numa aula de PCD, alguma coisa aí, porque nós estamos. Eu não sei como é que tá sendo essa Copa Cristã agora, irmãos, mas a gente tem relatos de outras aí que saiu até briga lá. Então, e não é culpa da organização, lógico, né? Mas aí é a própria pessoa que vai jogar ali. De repente, há cristão no meio, mas em alguns casos, né, às vezes a igreja naquela gana de querer ganhar o jogo, vamos colocar fulano ali. Aí fulano não cumpre as regras para fazer parte do time, mas o pastor assina embaixo, aí coloca lá o descrente para jogar porque ele é bom de bola. E aí sair essas coisas que acontecem, né? Então, assim, eu acho benéfico essa atitude de ter uma Copa Cristã, de alguma forma unificar as igrejas, trabalhar junto pelo meio do esporte. Eu acho isso bem, bem, bem legal. Só que o problema não é isso em si, né? É o coração da pessoa que é idólatra, né? Quer ganhar ali a custo de qualquer coisa, bate em todo mundo, xinga o outro tocou errado, ele já fica estressado, falou, filhão, tá precisando batizar e nascer de novo. Aí é complicado. O Jean tá dizendo assim, eu acho que ir uma vez ou outra, acredito que não tem nada a ver. O lance é a rotina e fazer daqui algo no lugar. Tem muita gente que chega final de semana ou aqueles feriados prolongados vão viajar, aí some o povo da igreja. O lance é fazer disso uma rotina, aí mostra onde o coração está inclinado. Já fui mais fanático, hoje sou mais de boa. Mas historicamente o futebol no Brasil foi introduzido por Vargas para distração do povo. Hoje o capiroto aproveita para distração do povo da igreja. É verdade, o Jean, realmente. Mas assim, eu acho que o grande problema, mais uma vez, né, que a gente está falando aqui em vários assuntos diferentes, é a questão do equilíbrio, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém.
eu tenho que saber até que ponto eu posso me envolver com algo que não vai me prejudicar, porque até é lícito, né, a gente pegar o nosso filho, de repente levar para um jogo, para ele praticar um esporte, para ele ter essa alegria, porque é um divertimento, né? Mas até que ponto aquilo ali vai atrapalhar a vida espiritual, vai atrapalhar de repente a minha rotina, o meu testemunho, né? Porque às vezes ali a gente sai do limite, né? Começa a falar coisa que não deve, então isso é problemático. Mas assim, pesando os bens e contras, né? Agora eu queria que vocês colocassem a opinião. Vocês acham que as pessoas devem ou não frequentar esse tipo de ambiente? Assim, para colocar a opinião de vocês. É legal ir para o estádio ou não é? Fazer ali uma prática de um jogo valendo algo, né? Porque às vezes as pessoas fazem os com camisa contra os sem camisa, né? Vamos valer ali um trocado ali, né? Uma coca ali, né? Uma coca ali e tal, para ver quem ganha e tal. Acha isso positivo ou é algo que de repente a gente não deve se envolver? Quem ia? Não, se for para fortalecer laço assim, tipo, de amizade, é igual a gente tá falando com relação ao futebol de igreja. Se for para unir mais, é bom. Mas se for para causar desordem, não convém. Porque a gente sempre fala que o evangélico, o cristão, né? Ele tem que ter discernimento das coisas. É ele que vai ter a noção. Até aqui dá para mim ir, né? Até aqui, se eu passar, aí eu já vou estar pecando. Então, assim, de forma recreativa, é sempre bom, né? A gente é ser humano, a gente pode fazer outras coisas também, assim, no sentido, né, de dia a dia, né? Não dá para ser robô o tempo todo, né? E assim, se for pro bem, por exemplo, familiar, de repente é um momento de lazer com a própria família, né? Tipo, o irmão Alan que tem filhos, ele vai privar a família dele de ter um momento de lazer, porque ele considera que o futebol não é algo que vai agradar assim tanto de repente a Deus. Não é sobre isso, né? É como a gente está falando, o coração seu não pode estar naquilo, né? Então, se a pessoa analisar a situação de uma maneira consciente e entender até onde dá para ir, tudo bem. E você, o que você acha? Então, tudo deve ser analisado e a ponto, né? Cada caso, um caso. Como eu falei, o esporte em si não é errado. Alguém na resenha, quem perder vai pagar o refrigerante. Então, na minha opinião, não tem nada de maléfico nisso, nada. Desde qualquer tipo de jogo, né? Um dia as pessoas proíbe, não só em relação ao esporte, mas jogo de carta. Jogar Uno. O Uno é do diabo. A carta virou, jogo. Truco. Então, as pessoas elas tendem a demonizar tudo, né? Então, eu não vou muito por esse caminho, não vejo muita base para isso. Mas aquilo pode sim se tornar algo que torna maléfico a pessoa, para a vida espiritual dela, e ela pecar naquilo. Então, para uns, o futebol, na minha opinião, não há pecado algum, mas para alguns pode se tornar. Sim. Desde que ela... Então, abri até um testemunho que aconteceu conosco aqui um tempo atrás, né? Porque a minha filha Amanda, ela gosta muito de jogar vôlei, né? E a gente ia muito no lago lá, jogar o vôlei de areia. E aquele ambiente lá, irmãos, é um ambiente assim que vai gente de todo tipo, né? E os homoafetivos, principalmente, né? Os homens que têm essa interpretação, né? Eles gostam muito de jogar vôlei, né? E a gente começou a perceber que o ambiente estava sendo nocivo, no sentido assim, a gente ia para o local, já tinha a galerinha jogando lá o vôlei, e o funk rolando solto, e de repente esses meninos, né, falando coisas, palavrões, de repente coisas que pra gente não estava acostumado a ficar ouvindo, né? E aí qual que foi a alternativa? Eu comecei a tentar chamar os irmãos da igreja, acho que o Claudinei foi até uma vez comigo lá, né, outros irmãos, para a gente formar as nossas equipes e a gente jogar junto, né? Porque eu indo com a minha filha para jogar com esse pessoal, como a nossa prática de fé é diferente, o comportamento era diferente, a gente estava começando a se sentir mal no ambiente, né? A estratégia era ir chegar lá em maior número. Ou de repente assim, ter a liberdade, né, olha, irmãos, pessoal, estou aqui tudo para a gente brincar e tal,
Mas vamos Maneirar um pouco aí nas brincadeiras, né, nos palavrões. Porque é um ambiente público, né, querendo ou não. Então, assim, é aquilo que a gente falou, tentar dosar o equilíbrio para que você não faça parte de algo que vai gerar um mau testemunho, né? Com certeza. Igual você colocou, Alice, né, que você ia para os estádios, você viu o pessoal bebendo, falando palavrão, né, brigando, de repente discutindo. Então, eu como crente, como homem ou mulher de Deus, estando naquele ambiente, eu posso estar sendo taxado como alguém que pratica aquilo, né, que está em concordância com aquilo que está sendo feito. Porque dificilmente, irmãos, né, num jogo como teve ontem, né, Flamengo e Palmeiras, as pessoas vão falar assim, que juiz bonzinho, ou, nossa, aquele palmeirense que deu aquele carrinho ali, era uma belezinha, né? Levantou o jogador do Flamengo. Nessa hora a pessoa não... Entendeu? Então, assim, as emoções vão à flor da pele, né? Com certeza. E muita gente critica, fala assim, mas lá no jogo de futebol, o irmão vai, esbraveja, pula, dança, canta, aí chega na igreja para expressar a sua adoração, né, seu louvor, fica lá em silêncio. Murchinho. Né, cruza os braços, senta, dorme na igreja. Pro time, volta até sem voz então, para Deus. Aí parece que já tem outros prazeres, outros ídolos, né, que cativam e sensibilizam mais do que o próprio Jesus. Mas só para finalizarmos, que a gente está indo para o final aqui do nosso Pode Cristo, sem música, né? Mas música rapidinho, o Claudinei tá atento ali. Então, eu queria que vocês falassem, então, assim, a gente chegou num consenso aqui que a Bíblia não tem um texto claro para nos impedir de ter contato com jogos, sejam eles de azar ou não, né? Porque não tem um texto que diga que isso é pecado, que a gente vai para o inferno se ficar ali. Mas qual conselho vocês dariam para as pessoas que têm esse desejo, essa prática, né? Para que elas não venham até perder a salvação por causa do envolvimento com isso, seja jogos de azar ou de não, né? Porque o esporte não é um jogo de azar, mas até que ponto, né, a pessoa pode estar se envolvendo com isso a ponto dela não entrar em pecado, desenvolver um vício, idolatria e de repente, né, se perder espiritualmente ali. Eu já vi vários casos assim, mano, de pessoas que acabaram se perdendo mesmo, né, tanto com o jogo de azar como até com esportes, porque a pessoa não consegue voltar mais, ela fica ali viciada naquilo e tudo para ela é o time, é o jogador, e acaba sendo um influenciador, né, que ele consegue arrebanhar pessoas. Eu conheço um aqui da Itajubá que eu não posso nem passar perto, assim, porque se eu passar perto ele vai ficar falando para mim do jogador, do técnico, do time, do resultado, do não sei do que. E aí você começa a ver que vira um peso na vida da pessoa. A pessoa é um escravo ali do que ela gosta. Você fala assim, você sabe que está escrito lá em Mateus 16? Eu não sabe de nada, não sabe um personagem bíblico. Não e sabe... aí você fica chato, né? Porque você não quer saber daquilo e aí você tenta cortar e a pessoa, não, pera aí, você não é flamenguista, eu vou falar para você o que está acontecendo aqui, ó. O conselho a gente daria para a pessoa conseguir ser crente, ser homem de Deus, mulher de Deus e não se perder na prática desses vícios, de repente dessa idolatria que existe. Eu falaria o seguinte, em relação à aposta, não apostem, não entrem nessa vida de aposta. Como a gente já falou aqui, né? A Bíblia não é clara em relação ao ato em si, mas ela, como ela não é clara em muitas coisas, nesse sentido ela aponta como há práticas que não são tolice, há práticas que são insensatas, né? Fala um insensato, tolo. Então uma pessoa que caminha para essa área, para essa vida, sem problema nenhum, é uma tolice, é um risco que ela está correndo. Muitas vezes mostra o desejo no coração da pessoa querer, como o senhor disse, né? Eu quero enriquecer de todo custo. E aí Jesus fala, olha, vai ser difícil um rico entrar no reino dos céus, vai ser difícil. Aí você pergunta, mas o que você quer ser? Eu quero ser rico. Jesus acabou de falar que é difícil, você quer ser a pessoa que Jesus está colocando como uma condição difícil. Isso porque o dinheiro na Bíblia é tratado como um dos maiores inimigos, né? Não sei se é o Hernandes que fala isso, mas ele traz uma fala legal, que nenhuma outra coisa na Bíblia é chamada de Deus
a não ser o dinheiro, por Jesus. Jesus ele fala assim, ó, você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, né, o dinheiro. E ali, dependendo da Bíblia que a pessoa estiver usando, o dinheiro vai dar escrito com D maiúsculo ali. Que ele usa uma palavra, então ele dá uma... Ele não está falando que o dinheiro é Deus, mas ela tem o dinheiro ele tem essa capacidade de se tornar algo, um imperador na vida da pessoa. Por conta de tudo que o dinheiro vai trazer. Então essa gana e essa vontade para ter o dinheiro, ela é algo nocivo. E esse hábito de apostar vai levar a pessoa em algum momento para esse lugar. Eu tá com 200, mas nossa, eu posso fazer 5 mil com esses 200 aqui. Toma cuidado. Então, assim, eu aconselharia, não entre nessa. Viu, você colocou também a questão dos investidores, né? Isso serve também para as pessoas que querem estar sempre investindo. Sim. E aí, né, faz ali todo um planejamento, um estudo para poder render o dinheiro, investe em ações de empresa. Então, isso aí é uma situação em que, de alguma forma, muitas pessoas estão envolvidas. Então, por exemplo, não só a questão do investidor. Alguém que abre uma mercearia, ele também está pensando em lucro e em expandir a mercearia. Ele está querendo, de alguma forma, aumentar. E ele, é lógico, pode ser cristão ou não, mas um cristão, poxa, graças a Deus, né? Deus está abençoando, está chegando cliente. Então, ele, de alguma forma, está querendo fazer mais dinheiro e ter mais condições, ampliar tudo em qualquer serviço. Inclusive, eu fiz uma comparação no sentido de que, se a gente for olhar a aposta como algo pecaminoso, o investidor, de alguma forma, também está apostando. Alguém que abre algum negócio, ele também está apostando que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali vai gerar retorno para ele. Então, de alguma forma, a gente está trabalhando em prol de algum tipo de troca e rendimento no trabalho, o que quer que seja. Geralmente, pessoas mais autônomas estão nesse ambiente. E o segredo é o quê? Olhar o coração. Quando eu abrir um negócio, como o senhor mencionou aí, faz tudo certinho, alinha os impostos. Jesus ele já disse, dá a César o que é de César, ou seja, paga o seu imposto. A Bíblia manda a gente ser obedientes, né, submissos às nossas autoridades. Então é correto, é bíblico que isso aconteça. E se porventura a pessoa, não, mas eu quero ampliar e tudo mais, até nisso ela precisa fazer um cálculo. O que isso vai me custar? O que isso tem me custado? Eu tenho conseguido, ainda assim, manter o meu coração fixo em Deus? Que lugar que isso tem no meu coração? Então, por exemplo, na pandemia, se a pessoa tem certeza que o dinheiro ela não é a segurança da vida dela, que ela, em primeiro lugar, é Deus, ela consegue enriquecer, ela consegue, e de alguma forma Deus levanta essa pessoa como um provedor no reino de Deus. Então, há sim pessoas que são milionárias, são extremamente ricas e são fiéis a Deus, e que, de alguma forma, elas são essas pessoas que financiam o reino de Deus mais do que outros. Deus faz isso. E tem pessoas que Deus usa de fato, que é para pôr a mão mesmo no negócio, que talvez não vai financiar. Então, o reino de Deus e o corpo de Cristo, ele é, dessa forma, eu vejo assim, múltiplos, né? Fala em Pedro, né, que Deus ele dá graças, a multiforme graça de Deus, né, que ele concede cada um. Então, a pessoa que ela tem uma situação financeira melhor, é a graça que Deus derramou na vida dela, e ela vai usar desse dom, dessa graça, para, de alguma forma, avançar o reino de Deus e outros dons, enfim. E é nesse sentido, o investidor é a mesma coisa, tem que vigiar o coração, tanto da questão da aposta, questão o esporte. E isso vai mostrar onde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, a nossa segurança está em Deus, a pessoa que ela, de alguma forma, ela tem dinheiro ou quer dinheiro, ela sabe que aquilo ali é só uma ferramenta, né? Ela é patrão do dinheiro dela, não o contrário, né? Na pandemia revelou muito isso. Homens tinham dinheiro, tudo mais. A pandemia veio e quebrou um punhado de gente. A pessoa ficou perdida. E agora o que eu faço da minha vida? Porque colocou aquela segurança nisso. Mas se ela é um cristão verdadeiro e está com o coração alinhado, é aquilo que o Salmo fala, né? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor, né? Então, acho que é isso, é olhar onde está o coração. Amém. E você, Wallace, o que você tem a dizer para as pessoas que querem ingressar nos jogos, se isso é lícito ou não, até que ponto pode ir? Não, eu acho que assim, eu tinha dado uma pesquisada aqui.
E lá em Provérbios fala um pouquinho sobre essa questão do dinheiro. Aqui fala, ó, o dinheiro que vem facilmente vai-se embora depressa. O dinheiro ganho com o suor do rosto acaba rendendo juros. Então, assim, aqui traz a gente para nossa consciência, né? Quantas das pessoas que estão à nossa volta que se tornaram ricas fazendo jogos de apostas? Eu não conheço. Eu acredito que nenhum dos irmãos aqui também conhece. Aliás, existe uma estatística de pessoas que ganharam na Mega Sena, a maioria se tornou pobre depois de pouco tempo. Exatamente. Por quê, pastor? Porque exige realmente um estudo para você conseguir fazer o negócio de forma consciente. Se você se tornar rico de hoje para amanhã, eu acho que a mentalidade isso vai te jogar para trás fatalmente, né? Então, assim, tem que ter consciência para mexer com esse tipo de coisa. Mas aqui, a prostituição, muita gente fala que é um dinheiro fácil. A venda de drogas é um dinheiro fácil, né? A parte de roubo também é um dinheiro que vem fácil. E a Bíblia fala sobre isso. Com relação aos investimentos, eu penso um pouco diferente do irmão Alan. Porque assim, eu vejo como um trabalho. Porque a pessoa, ela, assim como ele falou, e eu concordo com isso, a pessoa abre um negócio, ela não está bem apostando, mas ela está entendendo que aquilo pode acabar gerando uma renda para ela. Então é um trabalho, ela está entregando um serviço a alguém. Agora a aposta não, você não está entregando serviço a ninguém, certo? E assim, no mundo dos investimentos, assim, eu também gosto de deixar um dinheirinho, é pouca coisa, mas eu gosto de deixar algo investido. Eu estou investindo numa empresa e o que ela ganha de lucro, ela divide um pouquinho comigo. Então não é sorte, sabe? Eu estou acreditando que aquilo vai ter um retorno, acredito eu, que é de uma forma lícita, né? E eu vejo que será que o dinheiro realmente não é o seu Deus? Porque assim, quando você acorda pensando no que você vai fazer para levar o dinheiro no final do dia, eu acredito que aí você já está substituindo Deus, né? Porque muitas pessoas já fazem isso, vão dormir com a cabeça pesada pensando amanhã e acorda com a cabeça pesada pensando no final da tarde. E acaba esquecendo que Deus é quem dá tudo pra gente, né? Deus é quem fornece tudo, a saúde pra gente trabalhar. Então, assim, eu acho importante a pessoa ter essa consciência de que não é necessário conquistar o mundo inteiro e perder, né? Não é necessário e realmente não faz sentido nenhum você conquistar tudo financeiro e perder sua alma, né? Então é isso, pastor. Amém, irmãos. Eu acho que ficou claro aqui, né? Que tem que ter muito equilíbrio nessa questão dos jogos, né? Tanto os jogos de azar como os jogos lícitos. Quem gosta de fazer uma fezinha na Mega Sena aí, né? Às vezes não vale a pena você ficar gastando o seu dinheirinho que você suou tanto para ganhar, sem saber se aquele processo, né, de apuração vai ser justo, se de repente você não vai ficar viciado naquilo, né? Tem gente que fica a vida inteira apostando e não ganha. Não ganha. E quanto dinheiro já não gastou, né, para tentar ter um retorno rápido e fácil ali, né? Mas amém, irmãos, né? Eu agradeço muito, né, os irmãos que participaram, aqueles que ainda vão assistir depois a live, e principalmente o Alan.